Bom, segundo ano, vou resolver mais dois exemplos aqui ainda, referente ao conteúdo anterior que nós acabamos de ver, né, os vídeos, e depois vamos mudar de mais um tópico. Aí eu vou deixar uma listinha de exercício para vocês praticarem. No exemplo anterior, nós resolvemos apenas o seno, agora eu vou resolver cosseno de 15. Pessoal, você vai ter que pensar em dois ângulos notáveis que somando ou subtraindo dê 15. Somando é impossível. Porque o menor ângulo notável é 30, que é 30, 45, 60 e 90. Como é que você somando vai dar 15? É impossível. E restou para nós o quê? Subtrair. Aí como é que eu faço? Eu peguei o cosseno de 45 menos 15. 45 menos 15, ou 45 menos 30 dá exatamente o 15. Então tá aprovado. Só que aqui, pessoal, não posso trocar de lugar 30 e depois 45. Por quê? Veja que o 15 aqui ele é um 15 positivo, ele não é um 15 negativo. E um sinal ele perde toda a questão, beleza? Então aqui jamais você pode trocar a ordem. Então é na ordem que está, do maior para o menor. Então pronto. Aí agora você vai aplicar a regrinha, lembrando que é cosseno. Aí você aplica a distributiva, que é o chuveirinho. Cosseno de 45 vezes cosseno de 30. Aí se aqui é menos, vou trocar pelo mais. Aí agora você muda, ó, seno de 45 vezes seno de 30. Pronto. Fazendo essa regrinha, é só calcular. Quanto é cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2, vezes. Quanto é cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2, mais. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes seno de 30, 1 sobre 2. Aí você multiplica em cima, multiplica embaixo. Multiplica em cima, multiplica embaixo. Então vai ser 2 vezes 3, raiz quadrada de 6, mais 2 vezes 1, raiz quadrada de 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Dá para reduzir isso aqui. Então, cosseno de 15 vai ficar raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2 dividido para 4. Essa é a resposta. Agora vamos ver a tangente. Pessoal, a tangente de 75. Pensa em dois ângulos notáveis que ao somar ou ao subtrair tem que dar 75. Bom, eu pensei somando, subtraindo é impossível. Então ficou quem? 45 mais 30, que ao somar 45 mais 30 vai dar 75. Aí agora vamos aplicar a fórmula. Então vai ficar tangente de 45. Se aqui é mais, permanece mais no numerador. Tangente de 30, tá aqui. Dividido por 1, se aqui é mais, aqui vira menos. Tangente de 45 vezes tangente de 30. Aí tem que aplicar a regrinha. Tangente de 45, olha a tabelinha dos ângulos notáveis. Nós acabamos de fazer no vídeo anterior, é 1. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, dividido por 1 menos. Tangente de 45 é 1, vezes tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Aí aqui eu multipliquei, ó, 1 vezes raiz de 3 e 1 vezes 3. Olha ele aqui, ó. Então ficou 1 menos raiz de 3 sobre 3. E o de cima eu mantive. Agora, pessoal, você vai tirar o MMC entre 3 e 1. Porque quando não aparece o denominador é 1. Aí vai ficar 3 dividido para 1 dá 3 vezes 1, 3. 3 dividido para 3 dá 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Guardou. Dividido embaixo também. Aqui é 3, aqui é 1. 3 dividido para 1 dá 3. 3 dividido para 3 dá 1. Uma vez raiz de 3, raiz de 3. Aqui eu tenho fração dividido por outra fração. A propriedade das frações. Conserva-se a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Quem é a primeira? Quem é a segunda? Aqui você tem que inverter. Olha ela invertida aqui, ó. Aí eu multipliquei, ó. 3 mais raiz de 3 por 3, vezes 3 menos raiz de 3 por 3. Só que eu vou inverter, vai ficar 3 dividido por 3 menos raiz de 3. Aí eu vou aplicar a distributiva, vai ficar 3 vezes raiz de 3 e 3 vezes 3. Aqui também, 3 vezes 3 e 3 vezes raiz de 3. Aí eu venho para cá, ó. 3 vezes 3 vai ficar 9 mais 3 raiz de 3. Dividido. 3 vezes 3, 9 menos 3 raiz de 3. Aí eu simplifiquei tudo por 3, numerador e denominador. 9 dividido para 3 dá 3. 3 dividido para 3 dá 1. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. 9 dividido para 3 dá 3. 3 dividido para 3 dá 1. Vezes raiz de 3, raiz de 3. Agora, pessoal, você tem aqui uma fração
com denominador raiz. Isso não pode acontecer. O que eu vou fazer? Eu vou racionalizar com o sinal trocado. Por que você troca o sinal? Porque aqui eu tenho dois termos. Então, você vai pegar a raiz, o denominador, e trocar o sinal dele, do jeitinho que está. Mantém a primeira fração vezes o sinal trocado do denominador. Aqui não é 3 menos raiz de 3, então vai ficar 3 mais raiz de 3, 3 mais raiz de 3. Pessoal, essa fração que eu formei foi aplicada pelo denominador, não é a de cima não, a de cima você mantém. Coincidiu de ser o mesmo. Aí agora, aplicar a distributiva, esse com esse com esse, depois esse com esse, depois esse com esse. A mesma coisa com o outro, ó, esse com esse e esse com esse, depois esse com esse e esse novamente com esse. E tá aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 3 raiz de 3, 3 raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, eu multiplico o que está dentro. 3 vezes 3 vai dar a raiz quadrada de 9, dividido. 3 vezes 3, 3 vezes raiz de 3, agora o outro, ó, mais com menos, 3 vezes raiz de 3, mais com menos, 3 vezes 3, raiz de 9. Aí agora eu vou resolver aqui, ó, esses dois eu vou juntar, ó, 3 mais 3, 6 raiz de 3. Olha ele aqui, ó, 9 mais 6 raiz de 3. Quanto é raiz quadrada de 9? É 3. Dividido, olha que maravilha, posso eliminar, ó, porque são iguais com sinais trocados. Aí vai ficar 9 menos raiz quadrada de 9 é 3. Então 9 menos 3 dá 6. Aí vai ficar, ó, pessoal, pelo amor de Deus, segundo ano, você não vai somar esse 9 com esse 6, não, porque são diferentes. Aqui é 6 raiz de 3. Então, você tem que somar esse 9 com esse 3 aqui, ó. É os únicos que não tem raiz. 9 mais 3, 12. Mais raiz de 6. Mais 6, raiz de 3. 9 menos 3 dá 6. Dividir esse com esse, dividir esse com esse. 12 dividido para 6. 6 dividido para 6 dá 1 vezes raiz de 3. Então, tangente de 75 é o mesmo que 2 mais raiz de 3. Beleza? Segundo ano, não acabou não. É uma questão, não é difícil, mas é uma álgebra um pouquinho pesada, porque exige de vocês muito raciocínio. E é prática. O próximo tópico que nós vamos ver, pessoal, são transformações trigonométricas com arco duplo, tá? Arco duplo. O que quer dizer isso? As transformações trigonométricas dos arcos de medida A. É claro que essa medida vão ser números, né, pessoal? E do arco de medida 2A. Então, você tem um arco de medida A e um arco de medida 2A. Então, vamos primeiro pelo seno de 2A. Pessoal, o seno de 2A, você vai aplicar a regrinha. Ó, você concorda comigo que 2 vezes A não é a mesma coisa de você somar A mais A? A mais A é o mesmo que 2A. Por isso que eu estou colocando aqui, ó. De arco A. O arco é A, o ângulo é A. Beleza? O arco de medida A. O arco é A, que é um ângulo. Então, se aqui vamos dizer que seja 60, aqui seja 60, aí você vai pôr seno de 60 vezes cosseno de 60, mais cosseno de 60 vezes seno de 60. Você percebeu que o ângulo vai ser para todos? E vai mudar as operações. Ó. Começa no seno vezes cosseno, depois cosseno vezes seno. Lembrando que se aqui é mais, lá vai ser mais. Essa é a regrinha por extenso. Agora eu quero ela reduzida. Pessoal, você concorda comigo que o seno, ele repete 2 vezes? Ó, seno de A, cosseno de A, cosseno de A. Também repete 2 vezes. Então eu posso fazer 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. Você concorda comigo que eu posso fazer isso? Porque o seno ele não repetiu 2 vezes, o cosseno não repetiu 2 vezes, então eu posso fazer isso, ó, 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. Beleza? Eu até prefiro que vocês memorizem essa fórmula aqui, ó. 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. Agora a outra, cosseno de 2A é o mesmo que cosseno de A mais A. E aqui, então, você vai pôr cosseno de A vezes cosseno de A menos seno de A vezes seno de A. Percebeu vocês que o cosseno ele repete nos dois com a mesma variável? A e A. Menos. Se aqui é mais, aqui é menos. Nós vimos no vídeo anterior. E o seno também repete 2 vezes com o mesmo A? Então, se eu multiplicar cosseno de A vezes cosseno de A, não vai dar cosseno ao quadrado de A?
menos seno de A vezes seno de A não é o mesmo que seno ao quadrado de A? Então memoriza essa fórmula aqui, ó, para o arco duplo. Mas professor, como é que eu vou saber se esse infeliz é duplo ou não? Querido, você vai ver que o ângulo é o mesmo. Se aqui for 30, aqui também é 30. Se aqui for 45, aqui também é 45. No vídeo anterior, nós vimos esses arcos com ângulos diferentes, ó, 45, 30, 45, 30. Olha o outro exemplo que nós fizemos aqui, ó, 60 e 45. Então isso aqui não é duplo nunca, beleza? São dois arcos, mas não é duplo. E o arco duplo é quando ele é o mesmo valor. 30, 30, 45, 45, 60, 60, beleza? É isso que é a diferença de um para o outro. E a tangente agora? Tangente de 2A é o mesmo que tangente de A mais A. Aí você aplica, ó, A, tangente de A mais tangente de A. Dividido, se lá é mais, aqui é menos. 1 menos tangente de A vezes tangente de A. Ou a forma reduzida, condensada. Ó. Tangente de A mais tangente de A não é o mesmo que 2 vezes tangente de A? Dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de A não é o mesmo que tangente ao quadrado de A? É o mesmo aqui, ó, cosseno de A vezes seno de A. É cosseno ao quadrado de A e seno ao quadrado de A. Então, pessoal, memoriza essas fórmulas reduzidas, que elas vão facilitar a sua vida, beleza? Agora eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem igual o anterior. Aplicando as fórmulas da soma ou subtração, determine tangente de 105. Vocês vão quebrar isso aqui em ângulos diferentes. Cosseno de 45, ângulos diferentes. Seno de 150 em ângulos diferentes. Cosseno de 75 em ângulos diferentes. Seno de 15 em ângulos diferentes. E tangente de 135 em ângulos diferentes. Professor, você não quis nenhum com ângulos iguais? Não, porque é mais fácil. Eu quero com ângulos diferentes para vocês revisar e memorizar aquela tabelinha dos ângulos notáveis de 30, 45, 60 e 90. Pessoal, segundo ano, estude. Trigonometria ainda vai complicar um pouquinho mais, mas eu creio que vocês vão continuar estudando e vão dedicar. Veja os vídeos e bons estudos.